Graça e paz a todos, amém? Toda vez que nós passamos por situações adversas, é o Senhor nos preparando, nos treinando e nos ensinando para nós a recebermos coisas novas da parte dEle, amém? Cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Chance de
Está começando mais um GraçaCast, o podcast oficial da Graça. No programa de hoje vamos fazer um convite para você, que é um convite à oração. E para poder conversar sobre esse assunto da revista, temos aqui o Lucas, professor dos jovens, líder do Ministério de Louvor e servo de Deus. E temos aqui também a presença da Sarinha, professora dos adolescentes, né? Isso. E servo de Deus. Gostou, né? Gostei. Gostou dessa definição. Você for falar tudo o que você faz... Sempre vai ter. Sempre vai ter. Já resume logo. Servo de Deus. Resume bastante, né? Claro. Tamo aí, né? E aqui na revista nós temos aqui como alvo da lição que é incentivar o cristão para uma vida de oração mais profunda, ativa, calorosa e sábia. Eu já vou começar perguntando para Sarinha. Sarinha, o que seria uma vida de oração mais ativa, mais calorosa, mais sábia? O que você entende por isso? Ativa, pra mim, é você estar orando a todo momento. Assim, no geral, uma vida de oração, pra mim, é você estar falando com Deus a todo momento. Mas como assim estar falando com Deus a todo momento? É realmente sentir a liberdade de falar... Ai, meu Deus do céu, e agora eu vou fazer... O que eu vou fazer? E não ser só uma expressão, ser tipo... Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E já pensar, Senhor, me ajuda a resolver isso, eu preciso muito. Sem precisar fazer vários rituais, ajoelhar no chão, cruzar os dedos, fazer igual fazer com as crianças, né? Quando eu oro, meus pezinhos juntos estão... Não precisa disso. Uma vida de oração, pra mim... É isso, é você se sentir à vontade para conversar com Deus na sua mente, vindo do seu coração, aquilo que você precisa na hora. Então, às vezes, você tá no trabalho, aconteceu alguma coisa, e você fala, ai, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. E é tipo um Senhor, me ajuda, de verdade. Você não tá falando da boca para fora, você tá... É sincero, né? É sincero, você tem uma relação com Cristo a ponto de falar, Senhor, me ajuda no meio do trabalho, em uma forma de oração. As pessoas não precisam saber que é uma oração, mas você sabe, né? Uhum. E... Isso pra mim é uma vida de oração. Aí é intensa, né? Intensa, não sei dizer intensa. Intensa pra mim é quando você ora bastante, com intensidade, com sinceridade. Uhum. Calorosa, eu acho, é mais a questão... As pessoas costumam relacionar o caloroso a algo, né? Tipo, bater o pé, fervoroso, de rodar, forte, de rodar, línguas. de várias coisas. Quando, na verdade, o caloroso... É só você realmente ter fé naquilo que você está pedindo. Então, é você pedir com fé. E qual era outra palavra? E sábia? Aí, sábia, aí você primeiro você faz uma oração pedindo a Deus sabedoria. Pra depois você orar sabiamente. Acho que orar sabiamente é orar de acordo com o que a palavra nos ensina, né? Então, saber aquilo que você está pedindo. Você não está pedindo as coisas apenas por pedir. Muito bom. Vou perguntar para você, Lucas. Você já teve algum momento assim que teve uma junção de todas essas? De uma oração intensa, calorosa, sábia? Já passou por algum momento assim? Eu acho que tem... Eu acho que, na verdade, isso tudo, essa junção toda deve ser uma oração, né, que nós devemos conviver e viver, né, no nosso dia a dia. Até porque, né, como a Sarinha comentou, a gente não precisa necessariamente estar, se trancar no quarto, né, se ajoelhar, mas sim, a todo momento, né, tá buscando ao Senhor em oração, né. A palavra diz, né, orar sem cessar, e muitas pessoas acham, será que esse orar tá toda hora ali, 24 horas, né, meditando, né, abaixando a cabeça e tal. Vou acordar 3 horas da manhã pra orar, né? Sim. Não tem problema, mas... Sim. É claro que tem pessoas que fazem propósitos e tal, mas não necessariamente, né, tenha que ser isso. Mas a questão é essa, né, de você ser ativa e orar sabiamente, né, orar com um coração humilde, né, porque você pede para Deus, muitas vezes, algo que está ali no seu coração, mas que não necessariamente é aquela vontade de Deus.
Mas nada te impede de pedir aquilo. Mas o pedir com humildade, reconhecendo que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, né? Então, se Deus responder a nossa oração com um sim, beleza, respondeu, né? Mas não, bom, a sua vontade é a melhor, né? Ou espere também, né? Muitas vezes a gente não sabe orar, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós, né? Tem muitas vezes que nós estamos tão aflitos, com a nossa mente tão bagunçada, tão cheia de coisas do mundo, que realmente nós não conseguimos, não sai uma palavra, né, da nossa boca. Mas ali o nosso... Mas acaba sendo uma oração Sim. mesmo assim, né? Sim, também. Acaba sendo uma oração. Eu queria, na verdade, perguntar uma coisa, né? Que a lição, ela trata bastante da oração que Deus atende, da oração que tem os seus pedidos ruins, digamos assim, né? E aí eu queria perguntar para você, pro Lucas, né? Para os universitários. Para os universitários. O que seria a oração que Deus não atende? É a oração de um não cristão? E por que Deus não atenderia a oração de um não cristão? Nossa. Se esse fosse o caso. Isso aí é difícil, hein? Profundo, hein? Isso é profundo. Eu vou falar por mim. Eu acho que assim, Deus atende todas as orações. Um não dele também é atender. Não é questão assim, tipo, ele só atende se você receber aquilo. Às vezes você pede uma coisa que você não precisa, não necessita naquele momento, né? E aí ele sabe disso. E a gente mesmo, se passar o tempo, a gente vai olhar para, dependendo do que pediu, vai olhar e falar, não era isso que eu precisava. Então, se a gente soubesse o que a gente faria com aquilo, provavelmente a gente não pediria muitas coisas, né? Então, assim, ao meu ver, Deus responde a oração, seja com sim ou com não. Deixa eu pegar a cola aqui, né? Porque é mais fácil responder biblicamente, né? Tiago 4, de 2 a 4 diz, né? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las como seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, é essa oração que Deus não atende. Quando o nosso coração ele pede por algo que não é algo que vai edificar o nosso irmão, não é algo que vai edificar a nós mesmos. Nosso coração muitas vezes está cheio de cobiça, algo que vai muitas vezes trazer inveja, né, para o nosso próximo. E essa oração que Tiago tá dizendo aqui, né, que a gente pede, né, para causar algum desconforto ou aquilo vai trazer muitas vezes algo irreversível, como morte, entre outras coisas. Então, na minha visão, né, essa é a oração. Porém, como o Danilo também comentou, né, não é que ele não atende, não responde, ele vai te dar uma resposta ali, né? No caso, o não. Mas você perguntou da questão da oração do ímpio, né? Deus atende também a oração do ímpio. Basta, né, a palavra dele, basta você ter fé, né, que aquilo pode acontecer, você pedir em nome de Jesus, né?
aquilo pode realmente acontecer. Mas Deus, ele acaba atendendo, mas ele vai dar se for a intenção errada, né, do nosso coração, ele vai dar a resposta não. E com relação a essa questão da oração do ímpio, né, ele pedir, eu acho engraçado, porque tem gente que acredita que Deus não ouve as orações de quem não é cristão, né? Só que isso não faz sentido, porque se a pessoa não é cristã, mas ela já tem um passo de buscar a Deus através de uma simples oração, simples, né? Digamos assim, uma simples oração. Ela vai achar uma resposta, que é igual o Dan e o Lucas falaram, né? Pode ser sim ou pode ser não. E até em Mateus 7:8, que é o texto principal, né? Fala assim, porque todos aqueles que pedem recebem e aqueles que procuram acham. E a porta será aberta para quem bate. Então, se a pessoa está tendo uma ação já de procurar, então ela vai achar uma resposta, seja positiva ou negativa, né? Então, acho que isso é bem importante frisar, que não importa quem esteja orando, mas importa aquilo que o Lucas falou, a intenção do seu coração. Será que a intenção do seu coração é boa? Que vai trazer alguma edificação para você ou para o seu próximo, ou só é algo ruim, né? E acho que a gente precisa também se avaliar, né? O que eu tô pedindo? Eu tô pedindo para que eu, por exemplo, eu consiga uma promoção no meu emprego, mas essa promoção eu ganho o quê? As custas de passar em cima de alguém? Então, Senhor, me faça parecer mais que fulano de tal, ao invés de, Senhor, me dê capacidade de fazer bem o meu trabalho. Existe essa diferença que eu acho que a gente precisa pensar bem antes de fazer a oração. Porque a gente sabe quando a gente está pedindo errado. A gente só tenta esconder. Não sei de quem, né? Porque de nós não é e de Deus também não é. A gente fica lá, me capacita. Só que lá dentro tá assim, eu sou melhor que tal pessoa. No fundo a gente sabe. Sim. Tem um colega que veio uma vez pedir pra mim, ora por mim. Aí eu falei, tá, mas pelo quê? Aí ele, não, se eu falar pra você o motivo, você não vai querer orar. Aí ele só ora. Entendi. Eu falei, então eu não vou orar. Então você já sabe que não é um motivo válido pra oração, digamos assim. Sim. Aqui na revista tá assim, a estratégia de uma criança. Eu achei isso aqui incrível, né? Tá aqui. Estando a mãe perto e visível, pede. Caso contrário, longe, a criança busca. E se a mãe estiver inacessível no seu quarto, ele bate. E aí a gente vê que tem 3 estágios, né? Que o primeiro é pedir, o segundo é buscar e o terceiro é bater. E aí vocês conseguem explicar esses 3 estágios aí, como que funciona do pedir, buscar e bater? É uma progressão, né? Como a própria revista fala. Então, nós pedimos, né, muitas vezes algo e às vezes também a gente pede e cai no esquecimento, né? A gente não pede, tá, mas às vezes não pede com fé, né? Não pede... Às vezes é porque demora um pouco também para receber e acaba deixando aquilo... não atendeu, deixa quieto. Sim, também desencana, né? Mas a oração, a Bíblia fala, né? Não useis de vãs repetições, né? Mas o insistir, muitas vezes, não é uma vã repetição. Muitas vezes é aquilo que está dentro do seu coração, né? Quando se fala de vãs repetições, muitas vezes a reza, né? Sei lá, vamos pegar a oração modelo do Pai Nosso, ficar repetindo. Não é esse o conceito de buscar, né, de insistir. E é você pedir, né, buscar, porque tem a questão também de, às vezes, a gente pedir e parecer que não está recebendo a resposta. Acho que, desculpa interromper, mas acho que o buscar também é a questão de aumentar mais a nossa fé. Então, às vezes você pede uma vez, mas você não está com tanta fé. Mas você vai pedindo, e aí você pode ver Deus agindo assim, aos poucos. Ou às vezes ele ainda não agiu, mas aí você vai pedindo. Acho que
intensificação da fé mesmo, né? Conforme você vai pedindo, você vai talvez aumentando a sua fé. Porque ou de duas uma, você vai ver Deus trabalhando aos poucos, ou você não vai ver ele trabalhando e você vai continuar pedindo, porque é uma coisa que você realmente precisa. Então, acho que o buscar é essa questão de intensificar a fé, porque quando ele dá o exemplo da criança, a criança vai buscar a mãe porque ela precisa de alguma coisa, caso contrário, ela só ia pedir, e se a mãe não ouvisse, ou se a mãe não estivesse por perto e não fosse importante, ela ia deixar quieto e seguir a vida, né? Mas quando a gente chega no nível de buscar, é porque a gente precisa aumentar a nossa fé, porque a gente precisa enxergar de outras maneiras e falar, Senhor, me ajude a ver de outras formas, o seu agir, ou coisas do tipo. Então, para mim, o buscar seria essa questão mesmo de intensificação da fé. Algo não para Deus, porque Ele ouve, Ele sabe o tempo de agir, mas para nós, né? A oração é a nossa conversa com Deus. Então, na nossa conversa com Deus, a gente também desabafa. Então, a gente também fala, por exemplo, não aguento mais, eu preciso de um novo emprego, abre uma porta para mim. E por mais que você ore aquilo todos os dias, você vai aumentando a sua fé e buscando ser mais firme. Ou às vezes não aumentando, mas pelo menos repetindo assim, sem ser vãs repetições, né? Mas se relembrando do porquê você está pedindo e para quem você está pedindo. Então, é essa questão mesmo de não largar da fé quando você busca, né, a Deus. E como é que a gente não larga da fé, né? Porque, assim, a gente ora, só que é uma via a conversa com Deus é uma via de mão dupla, né? Não é que a gente é um monólogo, a gente só vai pedir, falar. Como é que a gente obtém a resposta, né? Como é que a gente fortalece a nossa fé? Através da palavra de Deus, né? Que é revelada a nós, que traz as respostas, né? Para que a gente consiga, né, prosseguir. É claro que, assim, esse é o fundamento, né? O fundamental. Claro que existem pessoas que são usadas para poder falar, né, a nós, né? Quanto mais a gente pede, né, pessoas usadas por Deus vêm falar, ó, eu sei que você tem pedido isso, né? E outras formas que Deus mostra, né, através da natureza, através de diversos outros sinais, e isso faz com que nossa fé seja fortalecida cada vez mais e mais. E a questão do bater, a insistência mesmo, por exemplo, questão de cura, expulsar, né, demônios e etc. Porque, se eu não me engano, em Mateus, não sei se é Mateus 27, 21 ou 17, né, que está o texto aqui na revista, que fala quando uma mãe traz, né, o seu filho, né, não me lembro se é com endemoniado, né, os discípulos oram por ele e nada acontece. E Jesus fala, né, se vocês tivessem, né, a fé do tamanho do grão de mostarda, né, e se vocês, né, alguma casta de demônios só sai com um jejum e oração. Então, o jejum especificamente é algo que você faz, né, incessantemente, né, uma insistência, você está batendo, insistindo, para que algo seja concretizado, né? Então, o bater está muito relacionado a isso, né? A gente não, muitas vezes, se conformar. Por exemplo, eu pedi para alguém pedir uma oração que necessita ser curado. Eu orei ali e tal. Tá, mas ela foi curada? Aconteceu? Não, então vamos orar de novo. Vamos insistir. Então, o bater também está muito relacionado a isso, né? E tem meio que um limite, assim, na questão de... Beleza, você pediu. Você ainda está decidindo o que você quer. Aí, a partir do momento que você decidiu, você vai buscar aquilo. E aí você começa a bater na porta.
E aí vamos dizer que leve um tempo para isso. É questão de se pensar se realmente é o caminho certo, se continua insistindo, batendo até conseguir, ou tem outra maneira de tentar. Você tem que estar atento aos sinais, né? A resposta de Deus. Então não adianta nada se Deus já falou o não, você insistir naquilo. E a resposta não é que nem a gente conversou Não é aquele tipo dia. assim, Deus vai gritar, sim, Que faça isso. a gente É, ouve a voz do Cid Moreira. Audível, né? E Você também precisa não... buscar. Você precisa, buscar. é o que a Serinha falou, você precisa buscar, Uhum. buscar na palavra, né? Ter fé e não simplesmente pedir e esquecer. Às vezes a gente tem a sensação, tipo, eu pedi, então algo vai se concretizar, mas não exatamente. Você está buscando, você está insistindo para receber aquela resposta. Então, às vezes a gente pede e, tipo, esquece e fica naquele... Mas e se for o caso da resposta de Deus ser não? E a gente continua insistindo? Tipo, como proceder? Eu acho que é aquilo que você falou no início, é ficar atento aos sinais. Então, além da gente pedir aquilo que a gente está necessitando, a gente tem que também pedir a Deus sabedoria para interpretar a palavra dele, que é assim que ele fala conosco, de outras formas também, porque ele é Deus, ele pode usar qualquer forma para falar conosco, mas a forma revelada que nós temos é a palavra dele. Então, a gente tem que pedir a Deus para sabedoria, para falar assim, Senhor, fala comigo e me ajude a ver, a entender a resposta que você está dando, né? Porque ele também vai nos dar um entendimento para saber se aquilo que a gente está pedindo é para a gente continuar pedindo ou se a resposta dele é não. Então, a gente precisa pedir esse entendimento, porque às vezes a gente pede alguma coisa e a gente fica na ambiguidade de, não, acho que agora esse é um sinal para eu ir fazer tal coisa. Às mas vezes não. A gente põe um sinal, né? A gente fala, se 2 pessoas falar oi para mim hoje, eu recebi um sinal. E não é isso. E não é isso, exatamente. O sinal que a gente fala é, aquilo está de acordo com a palavra de Deus? Aquilo, você vê uma chance de dar certo, né? Ou você já vê como algo fadado ao fracasso. Mas não vê assim a sua percepção, mas a sua percepção cristã e de acordo com aquilo que a palavra diz. Então, se a palavra já fala que aquele caminho não vai dar certo, a chance de você ter que continuar naquele caminho é baixíssima. Baixíssima, né? É só se Deus chegar e mostrar de algum outro jeito que você pode prosseguir. Aí sim, botar uma placa gigante na sua cara e falar, acorda. Pode ir, não, eu tô te dando liberdade pra ir nesse espaço, né? Ou muitas vezes continuar tentando. Então, às vezes, se você tá insistindo, não tem limite, mas você sabe quando, por exemplo, já era pra alguma coisa ter acontecido, ou já era pra as coisas estarem encaminhadas de um jeito e elas não estão. E você viu, eu tentei fazer daquele jeito, às vezes Deus te deu a permissão de tentar pra ver que não era aquilo naquele momento, né? Permissiva de Deus. Uhum. Mas eu acho que é um assunto para um outro podcast, que isso também rende bastante, né? Às vezes é algo que não é a vontade de Deus para sua vida, mas ele permite até certo ponto, né? Igual aconteceu com Jó. Ou não? Eu gosto de usar muito o exemplo do povo de Israel, né? Que eles queriam muito um rei, só que não era aquele momento, né, para Deus conceder o rei a Israel. Ele fala para Samuel, não, vai, dá um rei para eles aí. E aí acontece, né, que Saul assume, né, o trono e tal. E já começa meio que errado, porque quando ele é chamado, ele já se esconde. Aí, tem a questão dos ciúmes, né? Deus permite que o Espírito, né, o Espírito Santo se aparte dele e tal. E aí, conflito com Davi, entre outras coisas, né? Mas aí no final não, né? Durante a história, Deus revela realmente quem era o rei, né? Que assumiria Israel, né? Que seria Davi.
um cara que era totalmente fora dos paradigmas de um rei, né? Pequeno, franzino e tal. Ele foi o último filho, né, de Jessé a ser consultado, né? Então, tem essa questão, mas é um assunto... Certo. Sarinha, você já pediu alguma coisa, recebeu, e aí você percebeu que não era aquilo? Tipo, pra sua vida, ou... Eu sou uma pessoa que não tenho tantas experiências de vida, assim, né? Muitas das coisas que eu sei... Vai que, né? Muitas das coisas que eu sei são realmente de observar a vida de outras pessoas. Comigo, não aconteceu isso, né? Nunca aconteceu. O que aconteceu já é tipo assim... eu gosto de usar esse exemplo de quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu sempre, né, às vezes não achava que Deus ia atender uma oração que eu fizesse, assim, por exemplo, pedindo uma boneca. Tinha uma época que eu queria muito uma boneca tal. E aí eu pedi, e aí eu ganhei essa boneca. Então foi tipo um exemplo positivo, entre aspas, positivo aos olhos humanos, né? De que Deus atende a oração. E nesse caso ele atendeu me dando uma boneca. E Se você ficou brincando com a boneca ou você largou no Pior segundo dia? Pior que foi uma boneca que eu brinquei, mas não brinquei tanto assim. Porque eu fui deixando um pouco mais escondida. Você percebeu que não era exatamente aquilo que você queria, né? Talvez sim, talvez sim. E, assim, você já teve alguma experiência em questão dos seus pais, de pedir alguma coisa, eles falarem, você não precisa disso, e aí você, não, mas eu quero, bater o pé e eles te entregarem e você, tipo, não nem usar aquilo, nem, tipo, só olhar e falar, tá bom, ganhei, e, tipo, põe do lado aqui. Aconteceu. Tinha uma época, aconteceu 2 vezes, e quando eu era criança também, tinha uma época que eu queria muito um tablet. Muito, tipo, muito. Até usava do meu pai, né? E aí, quando eu ganhei um, já não foi a empolgação que eu tinha de quando eu pedia, né? E aí eu já via vários problemas no tablet. Não queria... Gente, eu mal usei aquele negócio. Sério. Você pega isso como exemplo pra trazer pra sua vida cristã ou nem... Nunca nem tinha parado pra fazer esse link, mas dá pra fazer mesmo. É porque, como eu disse, eu não tenho tantas experiências de vida assim. Afinal, só tenho 18 anos e nunca tive uma vida muito conturbada, né? Mas eu acredito que às vezes a gente pode ter uma visão, pegar esses links e fazer. E se isso acontecer algum dia comigo, né? Tipo, isso me dá mais abertura, né? Minha mente abre de uma forma pra eu entender e entender melhor os sinais que a gente tava comentando anteriormente, né? Será que Deus realmente quer aquilo pra minha vida? Né? Será que o que eu tô pedindo realmente faz sentido? Já aconteceu, por exemplo, eu ter dúvida uma vez numa questão que eu achava assim, chola, tipo, muito tosca mesmo. Só que era uma questão que me afligia e eu falava assim, eu não vou orar, porque eu acho que esse problema é muito tosco pra ficar pedindo a Deus. Né? Eu falava assim, nossa, tem tanta coisa, né, que Tanta eu podia estar orando, boa. E aí eu vou orar por um problema que, de certa forma, era mínimo na minha vida, mas que ainda assim me afligia. E aí minha mãe falou, minha mãe e meu pai falaram, se te aflige, Deus está interessado, porque Ele está interessado em você, né? Então, isso me abre a minha mente para saber, Deus, Ele fala com a gente, Ele quer ouvir o que a gente tem para dizer, para Ele nos dar a resposta, seja de uma coisa mínima, seja de uma coisa grandiosa, né? Eu lembro que o pastor Oliver uma vez falou, ele falou, às vezes o seu problema, que para outra pessoa é isso aqui, tipo, para você é gigantesco. Então, o que você tem que fazer? Busca Deus. Se aquilo tá te incomodando, busca. Busca Deus, é verdade. E você, Lucas, já teve alguma experiência assim de pedir alguma coisa, seja para os seus pais ou para Deus, receber e falar, não queria exatamente isso, não, tipo, e deixar de lado? Várias coisas, né? Várias vezes. Mas o que a Sarinha comentou, né? Dessa questão... A gente consegue trazer isso para Deus, né? Enxergar Deus, a gente pedir. E a
gente muitas vezes receber algo de Deus e enxergar mesmo que aquilo não é para sua vida, né? Mas, assim, também me vem bastante coisas, tipo assim, da época de criança e até mesmo coisas que muitas vezes você pede que é daquele modelo, daquela marca tal, seguinte, mas você acaba recebendo algo, pode até ser inferior ou de outra marca tal, e que supre a sua necessidade. Você vê, poxa, não precisaria ter comprado ou adquirido ou ganhado algo realmente que eu desejava, mas eu recebi algo que eu realmente precisava, entendeu? Então, isso me faz refletir bastante na questão do anseio, né? Do meu coração, né? No que será que o meu coração ele tá realmente alinhado, né? Com os propósitos, com as coisas de Deus, né? Então, isso acabou, essas coisas acabaram me fazendo refletir e criar uma casca de que muitas vezes, né, algo que muitas vezes a gente deseja, que também é passageiro esse desejo, né? Sei lá, se você desejou comprar um carro, tipo, você viu lá, eu, por exemplo, né, se vocês verem aqui na minha capa meu fundo de tela do celular é um Up TSI, né? Então, O quê? Up, um Volkswagen tá. Up TSI. Uhum. Então, tipo, eu queria muito comprar um carro, só que na minha condição atual, talvez eu não possa. Mas Deus me concedeu um automóvel que eu consigo andar para cima e para baixo e consigo fazer tudo que um outro carro poderia fazer. Talvez esse carro aqui seria mais uma questão de ter, tipo, um carro bonito e tal, não sei o quê. E essas coisas, né, me fazem refletir, né, o que o nosso coração, né, tem desejado, o que o nosso coração tem guardado e se realmente, né, se tá alinhado com as coisas de Deus, com a vontade, né, de Deus. Certo. Sarinha, o que você acha crucial para pedir numa oração? Tipo assim, que não pode faltar. Sabedoria. Não pode faltar. Porque assim, a gente se depara com muitas situações na nossa vida que a gente faz besteira por falta de sabedoria. E essa sabedoria que eu falo, acho que todo mundo, a maioria entende que não é inteligência, mas assim, ligeirice, digamos assim. Então, você saber quando você vai abrir sua boca e quando você vai falar alguma coisa. É você saber quando você não tem que agir e é você saber quando você tem que agir. Então, eu acho que a sabedoria é, assim, crucial para você ter uma vida boa, uma vida plena, uma vida digna. E você tem que pedir. Não tem jeito, você tem que pedir para Deus, porque... E não vai chegar assim, sentir a sabedoria descendo. Hoje, ela me tocou, hoje eu senti a sabedoria. Acordei sábio. Nossa, eu acordei sábio, hoje vou refletir, irei falar, filosofar. Não, o que vai acontecer? Você vai viver a sua vida normalmente, depois você vai parar e falar, caramba, teve uma situação que graças a Deus que eu não abri minha boca. Porque se eu tivesse aberto, eu teria dado uma confusão. E tem o lado contrário também, né? Que às vezes acontece tudo e aí você fala, ó, faltou sabedoria. Eu poderia ter feito isso aqui para mudar todo o curso, né? O curso. Então, acho que a coisa crucial da gente pedir é sabedoria. E a segunda crucial é fé. Porque, querendo ou não, todo mundo tem algum momento em que a fé se abala. E tem pessoas que a fé se abala mais forte, fica abalada mais corriqueiramente do que outras. E eu acho que não é vergonha nenhuma você pedir para Deus mais fé. Você pedir para que Deus te mostre
de verdade, porque quem procura acha. Então, se você for com o coração quebrantado para Deus, Ele vai te responder. Se você falar, Senhor, eu preciso de fé, me ajude a acreditar. Inclusive, tem uma canção muito bonita, que é em inglês, que chama Help Me Believe, que é Me Ajude a Acreditar. E lá ele fala, né, Senhor, me ajude a acreditar, porque eu consigo ver, mas eu ainda não consigo ver claramente. Então, às vezes, a gente quer ver mais, a gente quer conhecer mais de Cristo. E não é vergonha nenhuma você pedir para Deus mais fé. Não tem problema, porque Ele vai te dar. E Ele vai, nem que seja aos poucos, nem que seja te mostrando coisas pequenas, nem que seja você olhando para o céu e sentindo uma paz que você não entende de onde vem, mas que você sente, ou você em contato com a natureza, ou você conversando. Às vezes acontece comigo, eu conversando assim com a minha família e a gente falando de assuntos que você fala, caramba, isso está me edificando tanto. E a minha fé é muito fortalecida pelas pessoas que eu convivo. Então, seja vendo as pessoas da minha família, e eu falo assim, aquela vez que eu pedi fé a Deus, por exemplo, nas pessoas, fé na bondade do ser humano, e eu tô conversando com alguém que fala sobre isso e que expõe isso de uma maneira bela, eu falo assim, Deus tá fortalecendo a minha fé usando a vida dessa pessoa. Então, Ele faz... Então, se você procura, você acha, né? Então, pode pedir a Deus, né? Sabedoria e fé, pra mim, é o principal que você sempre tem que estar nas suas orações, né? Tem alguma coisa a mais, Lucas, que você costuma pedir? Ou... Eu acredito que como modelo a gente pode pegar a oração, né, do Pai Nosso, né? Ela ensina o que nós devemos realmente, né, como modelo, né, pedir, né? Pedir perdão, né, pelos nossos pecados, né? Oferecer, né, o perdão, né, quando fala, né, do pão nosso de cada dia nos dai hoje, é porque Deus, ele está preocupado com o nosso dia a dia. Então, você pode pedir independente do que for, que muitas vezes para você é algo pequeno, mas se está te incomodando, Deus se importa, né, com você. Ele quer esse vínculo, esse relacionamento, né? Então, mas a Sarinha tirou de letra aí, né? As coisas que são realmente importantes. Quando Salomão, né, foi assumir, né, o trono, né, ele pediu, né, sabedoria, e as outras demais coisas acabaram vindo, né, riquezas, né? Foi o homem mais rico, né, que habitou, né, na terra, né? Então, é isso, né? Você pedir coisas que realmente vão edificar, que importam mesmo. Eu acho que é claro que você pode pedir coisas materiais, coisas que seu coração almeja, mas o principal seria isso, sabedoria, fé, né? Tudo que essa linha. E não é só, tipo, a partir do momento que você, no caso, pediu sabedoria, você começa a perceber que você foi sábio em vários momentos. Você não pode deixar de pedir, né? Você sempre tem que estar pedindo. Porque senão aquilo pode acabar se perdendo também, né? É exatamente por isso, porque nós não somos perfeitos. Então, às vezes a gente, por exemplo, conserta um defeito, ganha uma qualidade, mas quem te garante que aquela qualidade vai ficar em você para sempre? Quem te garante que você não vai cair, que você não vai ter que, tipo, pelejar de novo para poder ter aquela qualidade, né? Porque a gente é assim, nós somos altos e baixos, mudanças, e às vezes a gente arruma um defeito e ganha outro. Então, sabedoria é sempre importante. Inclusive, terão situações diversas na nossa vida que a gente vai precisar de sabedoria além daquela que a gente já tem. Então, por exemplo, eu tenho sabedoria para tratar até coisas X, mas aconteceu a situação Y na minha vida. Eu não tenho sabedoria para lidar com a situação Y, então eu tenho que pedir. Às vezes você tem sabedoria em casa, aí chega no trabalho, você é outra pessoa e Exatamente. precisa usar aquilo de outra maneira, né? Exatamente. Então, a gente nunca vai ter suficiente, porque somos humanos e falhos. Então, acho que é uma coisa que tem que estar sempre pedindo mesmo. Sabedoria divina que vem dos altos céus.
E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Lançar assim pra discussão. Que Deus já sabe de tudo que a gente precisa, mesmo sem a gente pedir. Então por que a gente pede? Muito bom, Sarinha, essa pergunta. Vou responder porque aprendi um pouco mais com a minha digníssima, que eu já tinha isso em mente, só que ela sempre bate nessa tecla e isso foi importante para mim. Deus, Ele é nosso amigo. Ele quer ter a gente ali perto. Se a gente, com um amigo, a gente quer contar toda a nossa vida, o que aconteceu, tal, a gente fica eufórico, por que com Deus tem que ser diferente? Inclusive, a gente às vezes até repete a história pro amigo, né? Ele fala, eu já te contei essa história, não já? Aí às vezes ele ouve. E às vezes ele ouve e fala, já, mas pode continuar contando. Então, é muito bom. E Deus tá lá assim, ele quer te ouvir, ele quer, tipo, por mais que você tá lá, tem aqueles momentos que você, tipo, não quero falar nada, ele sabe e não quero falar, mas você tem que ter em mente que ele quer te ouvir, então você tem que contar. Ele quer ouvir, tipo, ele foi pra isso que ele fez, pra olhar e falar, criatura linda que eu fiz, olha, me fala o que você tá precisando que eu tô aqui. E é isso. E acho que também para reconhecer a dependência dele, inclusive que a revista fala isso, né? Que a gente pede o pão nosso, apesar de a gente já saber que a gente vai ganhar, né? A gente trabalha e tal, a gente já sabe que Deus vai dar o pão nosso, mas quando a gente pede, a gente está reconhecendo que realmente a gente depende dele. Porque às vezes a gente esquece, acaba esquecendo. A gente já está tão acostumado, a maioria das pessoas, infelizmente não todas, mas a maioria das pessoas já está acostumada a ter a comida na mesa, que esquece que aquela comida só chegou lá através de Deus. Então, não, mas eu trabalhei, com o meu trabalho eu consegui isso. Mas você trabalhou porque Deus te deu capacitação para você trabalhar. Você trabalhou porque Deus abriu uma oportunidade de emprego para você. Você trabalhou porque a ação de Deus, a graça de Deus está sobre a sua vida, que está permitindo que as coisas aconteçam, que as coisas fluam. Então, reconhecer a dependência dele também acho que é um dos fatores porque a gente pede aquilo que Deus já sabe, né? Essa questão do pão nosso de cada dia nos dai hoje, fala especificamente a respeito do alimento ou tem a questão do alimento espiritual também? É engraçado porque tem gente que interpreta literalmente a questão, né, do pão nosso. De farinha. Isso. Tinha até um conhecido, né, que falava, não, eu só como pão, tipo, do dia. Tipo, na padaria de madrugada, eu vou lá como pão, não como pão passado. Porque a oração fala, o pão nosso de cada dia. Não sabe. Mal sabe essa pessoa que é uma torrada. Mal sabe essa pessoa o que é um pão na chapa, na frigideira, no dia seguinte. Uma delícia, né? Uma delícia. Mas é porque é relacionado a essa questão de reconhecer, né, que a soberania de Deus, né, e que Deus está interessado no nosso dia a dia. Ele quer um relacionamento ali conosco, né, e é o que a Sarinha já comentou, né. Então, a gente reconhecer com humildade a dependência, né, de Deus em tudo que nós fazemos na nossa vida. Tem alguma conclusão aí para mandar? Eu acho que, assim, o que a gente poderia tirar de tudo isso que a gente conversou, o principal é saber, assim, que você tem que orar. E quando você ora, você tem que saber aquilo que você está pedindo. Então, avalie-se a si mesmo, né? E fale assim, para onde está o meu foco? O que eu tenho visado? Onde que está meu coração? Porque o que eu tenho pedido, né? E focar nisso e pedir a Deus também sabedoria para você reconhecer os sinais.
né? Então beleza, você avaliou, o que eu tô pedindo não são ambições egoístas, que são pro meu próprio prazer, mas sim são edificantes, que vão me dar algum deleite na vida. Então, é algo importante de fato, e não importante assim na visão dos outros, mas na sua visão, se tá te afligindo, é importante você pedir. E pedir a Deus sabedoria para reconhecer os pequenos sinais, os grandes sinais, ou até reconhecer o silêncio de Deus, né? Quando ele não responde naquele exato momento. Mas a questão do buscar, continuar buscando, até chegar a hora certa que ele vai responder, né? Então, acho que é isso. Nunca deixar de pedir e avaliar os seus pedidos, né? O que você tem pedido. Tem 2 histórias aqui na revista que é bem interessantes, né? Manda aí. Uma que conta de um sobrevivente de um naufrágio, que ele construiu um abrigo e ele orava, ele pedia para Deus, né, que alguém viesse resgatar ele. E aí teve uma tempestade e tal, caiu um raio na única coisa que ele tinha, que era o abrigo. Aí pegou fogo e tal, e ele já meio que revoltado adormeceu. E quando ele acordou, um navio de longe avistou, né, a ilha e tal. Aí ele se encontrou com uma pessoa lá, né, do navio, e perguntou: como é que vocês me acharam e tal. A gente viu o sinal de fumaça aqui, né? E a outra história é do sobrevivente também, ele é de uma enchente, né? Então ele estava pedindo a Deus ali para que viesse, né, o resgate. E passou bote, passou helicóptero, passou os vizinhos lá, falando: não, vamos com a gente e tal. Ele: não, tô aguardando a resposta de Deus. Aí ele acabou, né, morrendo ali, afogado. Aí chegou lá no céu e perguntou para Deus, né: poxa Deus, eu fiquei aguardando ali o seu sinal, por que você não mandou? Ele falou: mandei 3. Não viu? E às vezes a gente não reconhece, né? A gente espera realmente a voz audível ali. Às vezes até a mão de Deus, assim. Vou te arrebatar daqui. Fica olhando pro céu o tempo todo. Passa um avião, passa um helicóptero, passa tudo e... Às vezes você até tenta achar na nuvem um formato de mão, né? Uma seta, tipo, uma seta pra pra lá. E o Tidesse, ele, numa pregação, ele falou do rapaz que tava que ele contou a história, o rapaz tá com o pé preso na linha do trem, e aí o trem tá vindo e ele tá orando: Senhor, me tira daqui e tal e tal. E aí, num momento assim, tipo, quando o trem tava chegando, conseguiu, saiu, e falou: ufa, ainda bem que eu consegui. E aí você esquece que 1 segundo atrás você tava pedindo. Tipo, e aí você acha que foi por mérito seu, e quando na verdade não é, né? Uhum. Sim. E é importante, assim, para que nós consigamos reconhecer os sinais, saber, né, a resposta de Deus, a gente precisa buscar. A gente precisa estar meditando na palavra. Muitos falam, né, que a igreja não precisa, né? Não precisa, mas irmãos no nosso meio, né, são usados para poder falar ao nosso coração, né? Ter a voz sensível ao Espírito Santo. E quando eu falo sensível ao Espírito Santo, não somente para o que Deus tem a falar para a gente e para nós, mas para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Aqueles que precisam de um alimento físico, né? Esse é o papel, né, da igreja, né? Estender a mão, independente para quem seja a pessoa, né? A gente tem que estar com essa sensibilidade ao Espírito Santo, estar disposto a ser usado, né, por Deus para abençoar também outras pessoas. E esse um convite à oração, né, que é o nome da lição, não é apenas um convite à oração, é um convite
a um relacionamento com Cristo, né? Então, a oração, ela é um dos pilares para você ter o relacionamento com Cristo. O outro é estar sempre, né, em contato com a palavra dele, que é a Bíblia. E um dos pilares também é estar sempre em contato com os irmãos. Porque, igual o Lucas falou, Deus usa os irmãos para falar com a gente. E, às vezes, Deus usa a gente para falar com os nossos irmãos, mesmo que a gente nem perceba. Então, o convite à oração é um convite para que você fortaleça um dos seus pilares de relacionamento com Cristo, para que você não deixe se abalar. Certo. E para finalizar, fala aí, Lucas, para a gente rapidinho um conselho para quem não tem essa vida de oração, mas quer ter. Um conselho para ela começar a mudar isso. Ore. Em que momento do dia e então, aonde? É tipo assim, o que você indica pra quem quer começar a ler? Leia. É, Senta a bunda na cadeira e lê. Tem momento específico para orar? Tem lugar específico? Não tem, né? Como eu assim, tem um momento que é importante você ter uma devocional, você ler a palavra, né? Dedicar um momento. E muitas vezes as pessoas falam, não tenho tempo e tal, mas não é questão de tempo, é questão de prioridade. Então, meu exemplo, por exemplo, durante a ida ao trabalho, eu gasto 1 hora indo, 1 hora voltando. Então, ali, muitas das vezes eu estou meditando, estou orando, né, estou conversando, né, com Deus, colocando os meus anseios ali, com o meu fone de ouvido. E muitos acham que, beleza, preciso me trancar no quarto e tal. Não, você vai achar o tempo necessário, né, que você vai separar um tempo ali para poder ter essa conversa, né, com Deus. Então, não existe nenhum ritual, muitos podem imaginar, não existe nenhuma regra específica, né? Ele tá lá pronto, né? Exatamente, né? É só invocar o nome dele que ele vai estar ali para poder socorrer, até em pensamento, né? No seu dia a dia, lá no trabalho, tá lá resolvendo os problemas, não consegue, né? Prosseguir, né? Não sai nenhuma solução, e o que já foi feito, né, de você já tentou de todos os jeitos, as maneiras, e muitas vezes você precisa do socorro, do auxílio divino para conseguir solucionar aquilo. Então é orar sem cessar. Tem algum conselho aí, Sarinha, para quem não tem uma vida de oração e para que a pessoa consiga isso e criar um hábito? Acho que o Lucas falou bem, né? Pra você é bom ter seu momento devocional, mas você não precisa ficar organizando 1000 situações. Tipo, em casa, por favor, ninguém fala comigo, porque agora eu vou ter meu momento de oração. Não, você pode fazer as coisas de uma maneira mais simples, digamos assim. Você não precisa... Acho que a gente tem que desmistificar que a oração tem que ser sempre aquela coisa certinha, de você separar todo dia um tempo. Às vezes você tá lá na correria do trabalho, mas você tá falando com Deus. Às vezes você tá no trem e ao invés de você ouvir uma música, fala com Deus. Ao invés de você ouvir uma música, ouve uma pregação ou lê um trecho da Bíblia. Saiba escolher as suas prioridades, né? A gente sempre tem aquele momento que a gente não tá fazendo nada. E outra, fala com Deus. Às vezes a gente tá aflito e já pega o celular e manda mensagem para um, para outro. Passa o tempo, você nem passa vê. o tempo, e por que não? Só, tipo, em vez de pegar o celular e mandar mensagem pedindo conselho para um ser humano, por que não só ficar em silêncio e contato direto aqui? E também o desmistificar, não precisa de palavras bonitas, você não precisa falar, ó excelentíssimo Deus. Não, você pode falar, Senhor, Deus, eu preciso muito da sua ajuda, tá muito difícil. Pode falar do jeito que você fala normal, ele te entende, ele sabe. Então, você pode ser sincero na sua oração. Às vezes a gente acha que não pode orar porque não é digno.
ninguém é digno de nada, mas mesmo assim Deus é infinitamente misericordioso para nos ouvir. Ele está disposto, então não precisa ter medo, não precisa falar, eu não sou digno. Realmente você não é, mas eu também não sou. E eu oro do mesmo jeito. Então não é uma coisa que você tem que se preocupar, né? Só fale. Só, é igual o Lucas falou, só ore. Só fale com Deus. Dependendo, às vezes você vai tentar falar palavra difícil, você fala até coisa errada, né? Sim, sim, já. Tem Diversas você tem que falar a sua situações. língua, você tem que falar o jeito Sim. que você entende ali. Não sei se vocês conhecem o Ed, que grava bastante vídeo com o Pastorzão. Ele é todo. Nunca viu? Não. Alguém já? Eu acho que já, mas pelo nome não... Fala aí como é que ele ora. Ah, tá. Ele Sim. fala tudo errado. Tipo, errado assim, pra gente, né? Mas é a linguagem dele. E ele fala, Senhor, estamos aqui, não sei o que e tal. Ele tá falando a língua dele, é o jeito que ele consegue se expressar. Então, às vezes, se ele fosse falar, nem, excelentíssimo Deus, não conseguiria nem falar direito ou falaria errado, né? Tem uma vez, né, falaram uma oração, aí falaram, né, sobre, não deixamos viver no jugo desigual, tal, beleza. Aí terminou a oração, mas você sabe o que é o jugo desigual? É que viver, tal, no julgamento e tal, que não sei o que. Não, cara, jugo desigual é isso aqui, entendeu? Ainda bem que Deus conhece o coração. Então, às vezes a gente tenta mesmo enfeitar o pavão e não é necessário, né? Não precisa. Para finalizar, você ora pra gente? Ora. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, para falar um pouco mais da Tua Palavra e aprender, ó Pai, um pouco mais de Ti, ó Pai. Muito obrigado pela vida, ó Pai, da Sarinha, do Danilo, ó Pai, da Fabiana, da Fernanda também, que estão aqui presentes. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida de cada um. O Senhor sabe, conhece os planos, os propósitos de cada um, ó Pai, esteja com eles, ó Pai, e que esse podcast também entre, ó Pai, nos lares, nas casas, ó Pai, que venham trazer bênção, ó Pai, edificação para cada lar, ó Pai, para cada pessoa que escutar, ó Pai, e que tudo isso, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos por aqui. Até o próximo GraçaCast. Valeu!